suas dúvidas. E o Tire Suas Dúvidas de hoje traz Marcelo Jabbour, coach executivo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Patrícia. Prazer revê-lo aqui no nosso Tarde VIP, viu? Prazer é meu. Marcelo, a gente vai falar sobre um assunto que é o planejamento da aposentadoria, mas você acredita que o brasileiro não tem muito hábito de planejar? Por isso que quando chega sempre nos momentos cruciais da vida dele, ele não está como ele gostaria. E acontecem situações que acabam até privando ele de uma aposentadoria mais tranquila, por exemplo, porque quando ele estava lá, no momento de planejar, ele não planejou. Sim. Tem essa característica mesmo? Tem. Na verdade, assim, a dificuldade em planejar ela não está só com a aposentadoria, está com a vida toda, né? Então, a carreira, muitas vezes, o início de carreira, né? A transição de carreira, e até para questões pessoais. As pessoas não têm o hábito de planejar. E aí cai numa... É cultural isso? Eu penso que é cultural, sim, dos latinos, de forma geral, né? Uma dificuldade maior em prevenir, uma dificuldade maior em planejar, em se organizar. Mas, por outro lado, não dá para manter essa cultura, para estimular essa cultura, porque ela é prejudicial, né? Deixa a gente numa vida muito angustiante, porque você está sempre, né, no sufoco, sempre no sufoco, sempre correndo. Então, o ideal é que com a aposentadoria e com qualquer outra questão que nos interesse, né, com relação ao futuro, que a gente tenha essa ideia de planejar. Porque é profundamente simples, né? É um tempo que você usa para cuidar de alguma coisa que não é urgente. Esse é um ponto importante. Porque você não cuida do planejamento porque ele não é urgente. Você fala assim, tem que planejar para 2011. Você fala, vamos planejar em maio. Aí fala assim, tá bom. Aí chega maio e fala assim, vamos deixar para agosto. Vai, né? E vai quando você vê, você está em dezembro, entrando em 2011, e aí você trata do planejamento com urgência. Então, o planejamento para o que quer que seja na vida, inclusive para a aposentadoria, cuidar não porque é urgente, mas cuidar porque é importante. E vai ser o que vai definir você no futuro, Não né? tenha dúvida. Não tem dúvida. E você determina situação, os passos ali. Porque você assume, quando você faz o planejamento, você assume alguns compromissos, né? Ou em termos de poupança, né? Ou em receita que você tem que conseguir, ou em carga horária de trabalho. Você assume alguns compromissos. Se assumiu aqueles compromissos no planejamento, depois é cumprir. Então vamos falar de uma situação ideal. O ideal é que eu comece a planejar a aposentadoria em qual faixa da vida? Na verdade, é um processo e um processo muito longo. Você vê alguns consultores financeiros desenvolvendo ou escrevendo livros e desenvolvendo consultoria individual. Aliás, muitos, né, no mercado. E bons escritores brasileiros, inclusive, desenvolvendo esse trabalho e dando conselhos muito interessantes. Mas eles falam do começo da vida profissional mesmo. Então, eles estão falando da turma com 17, 18, 19, 20 anos ou entrando no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala em aposentadoria, tem logo a ideia da terceira idade. Né? Mas hoje o profissional ele está doido para curtir a vida, né? As pessoas hoje, da meia idade para trás, os jovens, eles querem curtir a vida. Para curtir a vida, você tem que se preparar para isso. Como é que eu falo? Isso é o que eu quero, então eu tenho que dispor de tanto para minha vida. Como é que eu consigo chegar num valor? Então, você falou uma coisa muito interessante. Primeiro, é saber o que eu quero. E as pessoas querem coisas diferentes. Então, jamais eu poderia chegar aqui... às vezes é muito ambíguas, né? Exato. E eu não posso chegar aqui e falar para as pessoas, tem que querer isso ou tem que querer aquilo. Não, elas é que vão saber o que elas querem. E a partir daí, ela encontrar quais os passos ela tem que dar para chegar onde ela quer. Então, as pessoas querem coisas distintas. Vai ter uma pessoa que vai falar assim, não, olha, eu quero... né? Uma vida simples, poder jogar meu futebol no final de semana, ou poder sair com as amigas... Coisas simples, básicas, sem grande... Outros não, outros querem ter uma renda, né, mensal de X, em função de uma aplicação de um valor tal. Então, cada um tem um objetivo. E não tem objetivo melhor ou pior, né? O que está certo ou o que está errado. É o objetivo da pessoa. E não se questiona. Um processo de coaching, por exemplo, você não questiona o objetivo, se é nobre ou se não é nobre. Né? Ele tem que ser ético, no mínimo, né? Porque não pode trazer prejuízo para outras pessoas. Mas ele é aquilo que a pessoa quer, é aquilo. Ela tem que encontrar quais os passos a serem dados e dar os passos. Né? Para poder chegar no momento da vida dela, onde ela fala, não, agora é hora de eu aproveitar um tanto mais. Mas eu vou te trazer uma questão também, Marcelo. Você, nessa idade ainda da juventude, mal sabe o que quer para a profissão, que tem que escolher ali. E aí vai pensar na aposentadoria. E a gente vê uma juventude cada vez mais, com todo o respeito que eu tenho por essa fase da vida, mas alienada também nesse sentido. É o que a gente vê hoje, é o que a gente está encarando. E aí, como é que eu vou pôr, então, esse planejamento em voga? Patrícia, aí essa turma paga o preço. Paga o preço. Porque ou eles
ou eles passam a entender, né? Porque da mesma maneira que você diagnosticou isso e muitos profissionais como você já diagnosticaram e passam isso no dia a dia, essa preocupação, inclusive, com essa turma, eles têm que ver que isso existe. Então, eles vão pagar o preço caso entendam que tem que continuar a vida assim. Eu tenho cliente de coach com 25 anos. 25 anos e um menino... Eu chamo de menino, né? Mas 25 anos e ele, tá muito claro para ele a vida que ele quer ter. Né? Ele casou muito novo, está planejando o filho, ele já tem um olhar para a carreira muito profissional, muito sistematizado, uma postura. Então, é um rapaz de 25 anos, eu chamo de menino, mas com uma outra postura. Então, eu não vou me assustar em nenhuma hipótese com esse rapaz vivendo a vida que ele quer viver daqui a alguns anos. Agora, as pessoas que entendem, que são alienadas e preferem continuar assim, achando que a vida vai dando presentes por conta de fatores aleatórios, esses vão pagar o preço. Então, está na hora dessa turma falar, não, deixa eu pensar na minha vida, deixa eu pensar no meu futuro. E é o que a gente está tentando passar nessa entrevista aqui, exatamente. Né? Então, eu fazendo esse planejamento, sabendo o meu objetivo, eu consigo realmente catalisar todas essas energias e funções e tudo mais para que eu tenha um destino todo mês por uma grande finalidade que é aquela. Perfeito. E se alguma coisa, por exemplo, uma situação financeira que quebre um pouco essa rotina, como é que eu posso recompor, né? E ter a firmeza de que, pô, eu estou vivenciando isso agora, mas daqui a pouco eu vou trazer de volta as rédeas. Na verdade, quando ele faz o planejamento, ele vem com uma linha de ação. É o que você disse. Então, ele planejou, sabe o que tem que fazer e vai fazendo. Aí tem um determinado momento que ele vai fazer, ele executa e algumas coisas dão certo e outras dão errado. O que ele faz? Ele controla. Ele está sempre checando o que está acontecendo. Depois que ele checa o que está acontecendo, bom, algumas coisas deram certo ou aconteceram algumas coisas do ponto de vista financeiro ou de saúde, muitas vezes, que interromperam o processo. Aí ele faz uma avaliação do que aconteceu até então e replaneja. Porque não é um planejamento estático. Porque a nossa vida é muito dinâmica. Totalmente. As coisas, né? Amanhã a gente sai na rua e recebe uma proposta diferente. Né? E aí fala assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Aí você caminha para aquele lado. Mas aí você faz uma avaliação da sua vida, fala, bom, eu tenho que mexer no meu planejamento. Vai lá e faz um replanejamento. Então, esse replanejamento é constante, Patrícia. Não dá para pensar que ele é estático. Ah, não, foi isso que eu defini há 2 anos, agora eu não posso sair disso. Não pode. Claro que pode. A vida vai mudando e vai mudando também o planejamento. Mas é importante que eu sempre esteja de olho nessas coisas que aconteceu. Me tirou do rumo, deixa eu avaliar a situação e ver o que eu tenho que fazer para voltar para o caminho que eu quero seguir. Para ter as rédeas novamente. Exatamente, né, para ter o controle. Então, para a gente finalizar, quem já está passando dessa fase, já está nos 30 e pouco, 40 e pouco, tem solução, né? Tem muita. Dá para fazer um planejamento. Meu Deus, aí, né? É um momento não é o ideal, mas dá, né? Não, mas dá na terceira idade, dá. Porque a perspectiva de vida aumenta muito. Cada ano mais. Né? A minha sugestão é que as pessoas não subestimem a sua capacidade de se refazer. Né, de se reinventar, porque dá tempo, eles têm todas as condições, basta organização e disciplina. Muito bom, gente. É o recado que a gente tem que dar para você aí, né? Não se subestimem também, que é o fundamental, dá tempo. Marcelo, obrigada pelas dicas. Volte ao nosso Tarde VIP sempre, viu? Prazer. Obrigada. A gente vai segurar um breve intervalo, cada dica boa, né? E no próximo bloco a gente volta com muito mais. E você não sai daí, hein? Continue com a gente.